Vamos dar início a mais uma edição do programa Pensando em Minas, da Escola Legislativa em parceria com a TV Assembleia. Esse ano a gente está trazendo os grandes intérpretes do Brasil. A primeira edição foi com o professor Sérgio da Mata, da UFOP, que nos brindou sobre Sérgio Buarque e Raimundo Faoro. Hoje temos o prazer de trazer a presença aqui do professor João Antônio de Paula, que vai nos brindar sobre a obra, duas obras fundamentais, seminais da nossa historiografia, Caio Prado Júnior, Formação Contemporânea do Brasil, e Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. Então, é um prazer, professor, estar aqui. Muito obrigado pelo aceite do convite. E, por favor, fique à vontade. Bom, boa noite. Para mim é um motivo de grande satisfação, honra, e também um certo temor de não ser capaz de transmitir com felicidade, ainda que de forma muito sumária, um pouco da obra desses dois grandes autores, que são Caio Prado Júnior e Celso Furtado. Eu agradeço muito o convite do Luiz, meu velho amigo, e espero poder, ainda que de forma provavelmente precária, dar conta do recado. Eu acho que esses dois nomes, Caio Prado e Celso Furtado, são das grandes figuras da vida política e intelectual brasileira do século XX. Eles têm muitas sintonias, muitas confluências e algumas diferenças, que eu vou tentar pontuar aqui na minha fala. Mas, sobretudo, tem uma coisa que os une e que me parece ser definitiva, que é o fato de serem duas figuras com uma integridade moral, uma integridade política, uma lucidez, que são raras. E isso, de certa maneira, nos faz falta hoje. Eu diria que os dois nos fazem muita falta. Nós estamos precisando muito de alguém, ou de pessoas que sejam capazes de olhar um pouco para frente, de tentar vir além desse nevoeiro, dessa coisa meio que nos tem cegado. Acho que nós estamos vivendo uma situação muito particularmente complexa, de grandes dificuldades, de pensar para além do imediato, que é muito problemático, como todos sabemos. E o Caio Prado e o Celso Furtado são figuras que ao longo das suas trajetórias, suas histórias de vida, suas obras, contribuíram e continuam, de certa maneira, contribuindo, porque a obra deles está aí e pode ser acessada e continua a nos ajudar, a nos ensinar muito. Eu vou fazer aqui uma coisa assim. Primeiro vou falar do Caio Prado, um pouco sobre a vida dele, depois sobre a obra, depois sobre o Celso Furtado, e depois tentar um paralelo entre os dois autores. O Caio Prado Júnior é um sujeito que nasceu num berço de ouro. É um homem de uma família muito rica, família Prado, em São Paulo. Nasceu em 1907. E a família é a família de fazendeiros, do café, de industriais, de políticos. Portanto, é um homem que nasceu aquinhoado, muito bem aquinhoado com tudo aquilo que a riqueza pode dar. E ele, de certa maneira, usufruiu disso. Estudou nos melhores colégios no Brasil, em São Paulo, em particular. Depois fez uma parte da sua formação ainda inicial na Inglaterra. Voltou ao Brasil, depois de ter tido preceptores franceses, ingleses, alemães. Ele dominava vários idiomas por conta dessa circunstância da riqueza familiar. Ele vai, em 1924, se matricular na Faculdade de Direito, que é hoje a USP, então a Faculdade de Direito de São Paulo, e vai se doutorar, vai se bacharelar em Direito em 1928. Nesse mesmo ano, 1928, ele vai aderir ao partido que estava surgindo naquele momento, partido chamado Partido Democrático, que foi fundado em 1926, e que fazia, naquela época, uma oposição ao Partido Republicano Paulista, o
partido muito forte, muito tradicional de São Paulo. Então, essa adesão do Caio Prado ao Partido Democrático mostra alguma coisa que vai ser muito marcante na trajetória dele, que é uma atitude meio de rebeldia diante do quadro familiar e social no qual ele estava inserido. Quer dizer, ele, desde cedo, demonstra muito claramente que não estava disposto a seguir, né, a trajetória familiar e se coloca na posição de independência em relação a esse quadro. Portanto, adere ao Partido Democrático, que vai ser um partido que, em 1930, durante a campanha de 1930, vai apoiar o candidato de oposição, Getúlio Vargas, né, apoiar a Aliança Liberal. Então, a posição, inicialmente, do Caio Prado é uma posição de um liberal que tem uma postura, como todos naquele momento, meio modernizante, e que adere ao movimento de oposição ao que se deu depois como o nome de Revolução de 30. Mas, logo depois da Revolução, ele se desencanta com aquilo, percebe que a proposta vitoriosa não atendia ao que ele entendia necessário para o Brasil, e, em 1931, ele faz uma mudança radical e adere ao Partido Comunista, que então se chamava Partido Comunista do Brasil. Então, um burguês, um homem cujas raízes são da aristocracia paulista, da grande burguesia paulista, e que, em 1931, faz uma adesão definitiva, que ele jamais abrirá a mão, que é de ser um comunista, um militante do Partido Comunista. E essa adesão dele ao comunismo vai marcar toda a sua trajetória. Um comunista de tipo muito especial, porque um comunista herético. Ele nunca foi alguém que tenha percorrido a trajetória que, para muitos casos, e em muitos casos, foi de dogmatismo, de uma certa estreiteza mental. O Caio Prado sempre foi um comunista muito aberto, muito disponível para, inclusive, mudar de posição em relação a questões políticas, questões teóricas, enfim. Então, ele se torna membro do Partido Comunista e, em 1933, publica o seu primeiro livro, chamado Evolução Política do Brasil, que é um livro extraordinário, porque nós estamos falando de 1933, portanto, há 70 anos, 80 anos quase, e é um livro, mais de 80 anos, e é um livro que continua muito atual. Eu acho que eu recomendo, um dos pontos altos da obra do Caio Prado é esse livro, um livro pequeno, que é uma tentativa de interpretar o Brasil do processo de independência até a República, é esse momento crucial da história brasileira, da formação do Estado Nacional. E é curioso porque o livro tinha um subtítulo que é Ensaio de Interpretação Materialista da História Brasileira. É a primeira tentativa no Brasil bem-sucedida de aplicar o marxismo à interpretação do Brasil, nesse livro do Caio Prado, de 1933. Nesse mesmo ano, ele viaja à União Soviética e publica, em 1934, um segundo livro que chama-se União Soviética, Um Novo Mundo, que resulta da viagem dele à União Soviética, daquilo que ele viu lá, e publicou esse livro que nunca mais foi reeditado. Esse, digamos, é o único livro do Caio Prado que eu não conheço, porque eu nunca vi o livro. Eu conheço a obra dele toda, mas esse livro eu não conheço. Então, o que eu vou dizer sobre o livro é de orelhada, digamos assim. O que se sabe, o que eu li sobre o livro, é que é um livro que não é simplesmente um livro de viagens, né? É um livro que tenta interpretar o que a União Soviética era naquele momento, 1933, 1934. É claro que tenta interpretar com uma posição muito favorável àquilo que ele estava vendo. Ele não é um livro crítico, né? Digamos que não há ali, no caso dele, uma tentativa de desmistificar ou de criticar algo com que ele concordava, né? Ele era um comunista, achava que era aquilo mesmo. E ele publica, então, em 1934, esse livro. Em 1935,
ele vai se tornar o vice-presidente de uma grande frente política de esquerda no Brasil, chamada Aliança Nacional Libertadora. Ele foi o vice-presidente em São Paulo dessa organização política, que reunia comunistas e outros, mas não só comunistas, e que foi um grande movimento de massas no Brasil. Talvez o movimento mais importante que o Brasil tenha tido até a década de 80. Né? Quer dizer, a capacidade de mobilização da Aliança Nacional Libertadora é extraordinária. E que vai resultar, no caso do Caio Prado Júnior, na prisão. Quer dizer, a Aliança Nacional Libertadora vai ser responsável, através do Partido Comunista, por ações militares no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte, de tentativas de um golpe, digamos assim, com base nos militares, que depois foi chamado de intentona comunista, né? Foi dado esse nome pejorativo para falar a respeito de um movimento que fracassou, né? E que resultou em uma série de prisões. Foi nesse contexto, por exemplo, que o Graciliano Ramos vai ser preso e muitos outros. E o Caio Prado vai ser preso nesse momento. Vai preso em 1935, fica preso até 1937. Em 1937 ele é solto, ele é libertado e vai para a Europa. E entre 1937 e 1939 vai militar no Partido Comunista Francês como elemento de ligação com o Partido Comunista Espanhol no momento da Guerra Civil. Então ele tem uma participação muito ativa como elemento trabalhando na fronteira entre França e Espanha, tentando ajudar pessoas que fugiam da Guerra Civil Espanhola, perseguidos pelas tropas franquistas. Então, ele tem uma atuação muito ativa entre esse período de 37 e 39 na Europa. Ele volta ao Brasil em 39, antes da guerra, e aqui tem um mergulho. O Caio Prado, de 1939 até 1945, digamos, faz um mergulho no Brasil. Ele vai estudar de maneira sistemática vários aspectos da realidade brasileira, em particular os aspectos históricos, e vai produzir, nesse período entre 39 e 45, os dois livros que são mais marcantes do ponto de vista da sua interpretação da história do Brasil. O primeiro chama-se Formação no Brasil Contemporâneo, de 1942, e o segundo é História Econômica do Brasil, de 1945. Esses dois livros, em particular Formação no Brasil Contemporâneo, são decisivos, fazem parte desse panteão que inclui os livros do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque de Holanda, do Raimundo Fauro, que vocês já trataram aqui, livros que são interpretações decisivas do Brasil. Né? A Formação do Brasil Contemporâneo trata do período colonial, é uma história do Brasil colonial, história da América Portuguesa, né? E é um livro brilhante, sobre vários aspectos. Eventualmente eu volto a falar sobre esse livro daqui a pouco, que eu queria um pouco continuar falando da obra dele, porque é muito vasta e muito rica. Então, ele publica em 39 e em 42 e 45 esses dois livros, História Econômica, Formação no Brasil Contemporâneo, História Econômica do Brasil. Em 1952, ele publica um livro de filosofia, em 2 volumes, chamado Dialética do Conhecimento, que é uma tentativa de sistematizar de forma abrangente o que seria a dialética como método de interpretação, como método filosófico, a dialética materialista, né, que Marx se apropriará a partir de Hegel e vai fundar. Né? Então, é um tratado filosófico. Isso em 52. Em 1954, ele tenta um concurso de catedrático da Faculdade de Direito de São Paulo, e, para concorrer à cátedra, ele escreve uma tese, que é um livro, chamado Diretrizes para a Política Econômica do Brasil. Isso em 1954. Esse livro
senhor também teve uma edição, mas esse eu tenho, né? E acho um livro muito importante, porque é um livro que vai fazer, depois eu vou fazer uma relação com a trajetória do Celso Furtado. O Celso Furtado, nesse mesmo ano de 54, está publicando o seu primeiro livro. Então, o livro do Caio Prado e do Celso Furtado, eles são contemporâneos, tratam mais ou menos do mesmo tema, mas têm uma visão com uma diferença importante que eu vou destacar daqui a pouco. Então, ele escreve Diretrizes para a Política Econômica do Brasil em 54. Em 57, ele publica um livro chamado Esboço dos Fundamentos da Teoria Econômica, que é um livro de teoria econômica, um livro muito sistemático, muito bem pensado, que é um livro de história do pensamento econômico e de teoria econômica, em 57. Em 59, ele publica um novo livro de filosofia chamado Lógica Dialética. Então, vejam, em 52 ele publica em 59 um outro livro de filosofia. Livros que têm uma pretensão filosófica razoável, né? Não são livros, digamos, triviais, né, naquilo que eles pretendem, naquilo que eles são, de fato. Aí a obra dele dá um certo espaçamento, e ele vai publicar o seu próximo livro só em 1966, chamado A Revolução Brasileira, que é o segundo livro mais importante, o mais famoso do Caio Prado, porque é um livro, A Revolução Brasileira, em que ele debate com toda a esquerda brasileira sobre o sentido da Revolução Brasileira, criticando o Partido Comunista, do qual ele era membro, criticando outras correntes de esquerda, com uma perspectiva sobre a Revolução Brasileira muito singular, muito importante, que falaremos também daqui a pouco. Depois, em 68, ele escreve uma nova tese, agora para concorrer à livre docência na Faculdade de Filosofia, que é um livro, uma tese de história, chamada História e Desenvolvimento, concurso que ele acaba não fazendo na Faculdade de Filosofia, porque estava preso, nesse momento ele é preso de novo. O Caio Prado foi preso umas 3 vezes, né? Nesse momento ele voltou a ser preso. E, portanto, não consegue fazer o concurso porque não teve condições físicas de comparecer ao concurso. Depois, em 71, ele publica um livro de filosofia, novamente um livro de filosofia, chamado O Estruturalismo de Lévi-Strauss e o Marxismo de Louis Althusser, 1971. Esse livro é resultado de 2 artigos que ele publicou em revistas francesas, acho que La Pensée e L'Esprit Moderne. E, em 1979, ele publica o seu último livro, chamado Questão Agrária no Brasil. Eu fiz um resumo muito rápido do que é a obra. Vou falar um pouco sobre outros aspectos da vida do Caio Prado. O Caio Prado, além de um intelectual e político, como eu tentei dizer aqui, ele foi um empresário também. Ele teve uma empresa, uma editora, chamada Editora Brasiliense, que ele fundou junto com um grande amigo dele, que era o Monteiro Lobato. Eles fundaram a editora em 1944. Editora e uma gráfica chamada Urupês. Então, ele, ao lado de ser um intelectual, ele era um editor. E editou, durante toda a vida, enquanto ele foi vivo, muita coisa importante, muita coisa relevante, sobretudo sobre o Brasil, sobre os livros do Monteiro Lobato, desde logo, todos editados pela Brasiliense, e muita literatura referente ao Brasil, né, de ciências sociais, de política, de sociologia, de economia, enfim, e de literatura também. Em 1947, o Caio Prado é eleito deputado estadual pelo Partido Comunista, como deputado em São Paulo, e o mandato, obviamente, é cassado, porque o partido foi cassado, né, em 47. Então, por algum tempo, ele exerceu a função de deputado estadual, né,
E isso é interrompido, porque o partido foi cassado. Em 1955, ele lança uma revista que vai ter um papel fundamental no debate da questão brasileira, chamada Revista Brasiliense. Essa revista circulou entre 1955 e 1964. Com o golpe de Estado, a revista foi cassada, foi interrompida. Foram 51 números que essa revista teve. E nessa revista a gente consegue acompanhar com muita minúcia o que era o debate político do Brasil desse período, segunda metade dos anos 50 até 64. E o centro do debate é a questão nacional. O Caio Prado, apesar de um comunista, ligado ao Partido Comunista, defende da revista com muita força a questão nacional, né? Quer dizer, os interesses nacionais. A revista tem um programa, quase que uma espécie de obsessão, né, por denunciar o que se chamava em termos de entreguismo, né, a presença do capital estrangeiro em setores estratégicos da economia, mineração, energia elétrica, transporte, setor bancário. Quer dizer, a revista é um baluarte, né, uma trincheira de defesa dos interesses nacionais contra o imperialismo. Então, o Caio Prado é uma figura, sob vários aspectos, importante, porque ele combina, não é? Quer dizer, o intelectual público, o militante, o empresário no setor editorial, né, com uma reflexão intelectual que não está limitada às questões brasileiras. Quer dizer, ele é um sujeito cosmopolita. Ao mesmo tempo que ele tem essa obsessão com o Brasil, com a questão nacional, ele está o tempo todo pensando nas questões internacionais, na questão do socialismo. Ele publica, em 62, um livro sobre uma nova viagem que ele faz à União Soviética e à China, chamado Um Novo Mundo, e que é uma reflexão. 30 anos depois da primeira viagem que ele tinha feito à União Soviética, ele volta e volta a pensar nos problemas da construção do socialismo no mundo. Ele jamais, sendo rigorosamente um intelectual brasileiro, preocupado com os problemas brasileiros, está o tempo todo voltado para as questões mundiais, para as questões de ordem geral. A reflexão dele sobre a reforma agrária, que é uma questão constante, né, da maneira como ele via as coisas no Brasil, e que ele publicou vários artigos na Revista Brasiliense, da qual ele era diretor, era dono. Então, eu tentei fazer um panorama muito sintético da obra do Caio Prado. Eu vou falar um pouco agora do Celso Furtado, para depois tentar fazer um encontro entre os dois. O Furtado nasceu na Paraíba, uma cidade chamada Pombal, em 1920. Eu não falei, mas deixa eu só terminar. O Caio Prado, ele nasceu em 1907 e morreu em 1990. Né? O Celso Furtado nasceu em 1920, em Pombal, na Paraíba, e morreu em 2004. Então, morreu relativamente há pouco tempo. Nasce de uma família de classe média. O pai era juiz de direito e professor de português. A mãe era uma professora. Uma família de classe média, mas uma família, digamos, ilustrada. Na casa dele havia uma biblioteca muito, muito boa, pelo que ele conta, não só com literatura de bom nível, sobretudo literatura inglesa. O pai parece que era muito aficionado dos autores ingleses, autores britânicos, para ser mais preciso. Swift, por exemplo, né, um autor que parece que o pai gostava muito, Stevenson. E de ciências sociais, como um todo, de textos da literatura clássica, os russos, os franceses, enfim, a toda essa literatura importante, ele teve acesso desde muito cedo. E sempre foi um sujeito que achava inicialmente que seria um escritor, né? A vocação dele
era a literatura e era a história, as duas paixões, digamos assim, permanentes na vida dele.